Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 8º vídeo desse curso remoto de Química Inorgânica do Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das ligações químicas. Com esse vídeo eu vou começar o nosso tópico 3. Esse tópico 3 ele vai ser dedicado à discussão de ligação covalente, principalmente o olhar clássico dessa ligação covalente. Então eu vou falar hoje de estrutura de Lewis, mas para as próximas aulas eu vou falar de um modelo para a gente descobrir a geometria das moléculas, e mais para frente do curso nós vamos falar dos modelos um pouco mais avançados. Vocês vão ver que boa parte do nosso curso vai ser discutindo ligação covalente. Mas hoje eu começo com a parte mais simples, que é o modelo de Lewis. Como a aula de hoje é extremamente importante, o modelo de Lewis é um clássico, eu escolhi uma das canecas mais lindas que eu tenho, que é essa daqui. Ela foi comprada em Berlim, quando eu estive lá, tá vendo? É a Alemanha dividida, Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental controlada pela União Soviética e a Alemanha Ocidental controlada por Estados Unidos, França e Reino Unido. É uma das mais lindas, na minha opinião. Uma cidade maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de ir, vá a Berlim. Berlim é muito legal. Não é porque eu morei na Alemanha, não, porque Berlim é legal mesmo. Bom, chega de conversa. Tá na hora de você concentrar, fechar tudo aí, focar na aula que começa agora. Bom, então, nas nossas últimas aulas, nós discutimos um pouco sobre um modelo de ligação que conseguia explicar as propriedades de compostos iônicos, como, por exemplo, o NaCl. O NaCl tinha algumas características bem definidas. Ele é um sólido, ele não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz corrente elétrica no estado líquido. Conduz corrente elétrica no estado em solução aquosa. Ele é duro e quebradiço, uma série de propriedades que os compostos iônicos têm. Agora, quando eu vou para moléculas que vão fazer ligações do tipo a água ou até mesmo esses compostos aqui que são chamados de compostos sanduíches, eu começo a ter uma outra gama de propriedades. Então eu vou precisar de um outro modelo de ligação para poder explicá-los. Entre essas propriedades está o fato de, por exemplo, não conduzem corrente elétrica em nenhuma hipótese. Eu posso encontrar compostos desse tipo em vários estados físicos, em qualquer um deles, na verdade, que são propriedades completamente diferentes do que a gente vinha observando. Então vamos lembrar, né, gente, acima de tudo, o que é uma ligação química. A gente discutiu isso alguns vídeos atrás. A ligação química é uma força que vai manter átomos unidos, de modo que os átomos unidos vai ter uma energia menor do que a energia desses átomos separados. Então eu vou ter algumas formas de ter essa ligação química. A gente já viu uma, que é a interação eletrostática entre cátion e ânion, e hoje nós vamos ver uma outra, ok? Então basicamente foi isso que a gente estudou nas nossas últimas aulas. Bom, agora nós vamos para a aula de hoje, onde nós vamos estudar um pouco sobre estruturas de Lewis. O que é, como a gente faz para poder desenhar, basicamente isso. Bom, a estrutura de Lewis ela vai servir para descrever esse tipo de ligação, que é chamada de ligação covalente. A ligação covalente você vai encontrar ela em diversas substâncias do nosso cotidiano e, como eu comentei, você vai encontrá-la em qualquer um dos estados físicos. Então, os gases, que não tem como representar na figura, por exemplo, você vai ter as moléculas gasosas basicamente fazendo ligação covalente. O2, N2, CO2, etc. Todas as ligações ali se dão por ligação covalente. A água é um caso clássico, né? Você tem ligação covalente. A molécula que forma gasolina, né? Também é ligação covalente, você encontra no estado líquido. Os plásticos é um caso onde você vai encontrar no estado sólido. O açúcar também, né? Você vai encontrar no estado sólido. Então todos esses aqui são alguns exemplos de substâncias que são formadas por moléculas que eu vou ter as ligações covalentes. Basicamente é isso. Então, quando eu tenho ligação covalente? A ligação covalente, ela ocorre quando eu tenho átomos com grande afinidade eletrônica. Vamos lembrar que uma afinidade eletrônica alta
significa que o meu átomo tem uma grande tendência de elétrons, de ganhar elétrons. Então, se eu estou com dois átomos que têm uma grande tendência de ganhar elétrons, quem vai perder para quem? Porque um dos princípios básicos lá da ligação iônica é alguém com uma grande tendência de ganhar elétrons, mas tinha alguém com uma facilidade para perder o elétron, né, com energia de ionização baixa. Aqui não. Aqui os átomos envolvidos na ligação, eles basicamente vão ter tendência de ganhar elétrons. Então, os elementos da tabela periódica que apresentam a maior afinidade eletrônica são esses aqui. E esses aqui são os átomos que vão ter mais facilidade para formar ligações covalentes. Não são os únicos, tá, gente? Quando a gente vai aqui para os metais de transição, nós vamos estudar um tipo de ligação que é ligação covalente. Então, os compostos de coordenação, que nós vamos estudar boa parte do nosso curso, eles vão estar fazendo ligação covalente com outros elementos. Então, não é exclusivo, mas acontece basicamente com elementos que têm uma grande afinidade eletrônica. Então, como eu comentei, se você tem uma grande afinidade eletrônica, você tem uma tendência grande a ganhar elétrons. Então, imagina aquela situação, o guia continua sendo a regra do octeto. Apesar que a regra do octeto pode falhar, ela ainda é um bom guia. Então, quer dizer, eu vou adquirir estabilidade quando eu tiver ou configuração de gás nobre, 8 elétrons em alguns casos, né? Vamos pegar aqui a molécula de hidrogênio, o H2. Cada átomo de hidrogênio tem um elétron. Então, nenhum deles está estável, certo? Para adquirir estabilidade, eles precisariam ter 2 elétrons, que seria a configuração eletrônica do hélio, lembrando que o hidrogênio não chega a 8 elétrons. Então, como é que eles vão fazer para adquirir essa configuração eletrônica? Eles vão compartilhar esses elétrons. Quando eles fazem isso, esses elétrons aqui deixam de ser eles deixam de ser cada um de um átomo, eles passam a ser os dois ao mesmo tempo dos 2 átomos. E aí vão formar a molécula de H2. Essa é uma representação que muitas vezes é utilizada, mas eu também posso representar assim, ó. Substituir esses 2 pontos por um traço. Essa é uma outra representação para eu indicar essa ligação covalente. O traço aqui indica o compartilhamento de um par de elétrons. Tranquilo? Bom, mas, afinal de contas, por que esse compartilhamento de elétrons vai garantir a estabilidade da minha molécula fazendo a ligação? Bom, quando você passa a compartilhar os elétrons, esses elétrons eles vão passar a ser atraídos pelos 2 núcleos ao mesmo tempo. E é esse fato deles serem atraídos por esses 2 núcleos ao mesmo tempo que vai fazer com que ela fique mais estável. Basicamente, o que acontece? Você vai ter um aumento da concentração da quantidade de elétrons entre os 2 núcleos, que seria essa região aqui. E isso vai diminuir a repulsão entre esses 2 núcleos ao mesmo tempo que aumenta essa atração. É esse aumento de densidade na região entre esses 2 núcleos que garante a estabilidade da minha molécula. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente em outros modelos também. Bom, essa aqui é uma curva clássica de superfície de energia potencial que basicamente mostra como se comporta a energia do meu sistema à medida que eu vou aproximando 2 átomos. Então, basicamente, você pode pensar o seguinte, um átomo está aqui, na origem, e eu estou pegando um outro átomo lá no infinito e estou aproximando. Quando eles estão a uma distância muito grande um do outro, um não consegue sentir a presença do outro. Então, a soma desses 2 juntos, mas os juntos separados a uma distância muito grande, vai ser igual à soma dos 2 separados. Por isso que a curva começa aqui próximo de 0. À medida que eles vão se aproximando, e aí eu começo a ter o compartilhamento dos elétrons, a energia começa a diminuir. E isso acontece porque a ligação covalente está sendo formada. Isso vai acontecer até um ponto onde essa interação, esse compartilhamento vai ser o melhor possível. Essa energia aqui é a energia de ligação, enquanto que essa distância aqui é a distância de ligação. Você pergunta qual que é a distância, aqui eu estou falando de 2 átomos de hidrogênio. Qual que é a distância hidrogênio-hidrogênio? Bom, a distância no equilíbrio vai ser esse 0,74.
Se eu aproximar demais, os núcleos começam a se repelir e aí a energia do meu sistema aumenta demais. Tudo bem? É basicamente isso. Então, vou pegar aqui um outro exemplo de uma outra molécula, Cl2. Cada átomo de cloro tem 7 elétrons. Eles pertencem à coluna 17 da tabela periódica. Então, eles não vão estar estáveis. O que acontece? Eles vão compartilhar um elétron, de modo que agora eles passam a ter 8 elétrons. Tudo bem? Se você contar, ó, cada cloro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse cloro aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os dois vão adquirir a estabilidade. Tudo bem? Eu tenho algumas teorias que são capazes de explicar a formação dessas ligações. Do ponto de vista clássico, eu vou ter a teoria de Lewis, que é bem interessante para a gente descobrir quem está ligado a quem. Nós vamos ter essa teoria, que é chamada teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que é uma teoria bastante útil para a gente descobrir a geometria de algumas moléculas. Eu tenho teorias um pouco mais modernas, lembrando que o elétron ele vive num mundo diferente do nosso, né? Ele vive no mundo da mecânica quântica. Então, nada mais natural do que eu fazer um tratamento baseado em mecânica quântica para descrever o meu elétron. Então, nesse sentido, eu tenho a teoria de ligação de valência, que nós vamos discutir um pouco mais para frente, e a teoria do orbital molecular, que é uma outra teoria que vai ter umas diferenças entre um e o outro, que também pode ser útil para descrever alguns tipos de sistemas. Nós vamos ver todas essas teorias, passo a passo. Eu vou começar hoje com a teoria de Lewis. A teoria de Lewis ela é interessante, ela é de 1916. Vocês conseguem, inclusive, ler o artigo do Jacques, do Lewis, que a gente tem acesso. É um artigo, não é tranquilo, mas enfim, dá para ler, dá para ver o original desse, é bem legal, dá uma olhada sempre que for possível. Então, essa teoria de Lewis, o que ela consiste? Ela consiste, ele estabelece que a ligação covalente, a ligação entre dois átomos, ele vai dar através do compartilhamento de elétrons, que é a premissa da ligação, covalente. E aí, o átomo ele vai estar estável quando ele adquirir a configuração do octeto, quando ou for a configuração de um gás nobre ou os 8 elétrons. Claro que a gente viu que existem inúmeras exceções, eu vou discutir mais para frente para vocês como a gente vai fazer nessas exceções. Mas, quais são as premissas básicas? As premissas básicas são, primeiro, os elétrons se emparelham para formar pares. Então, na ligação covalente segundo o modelo de Lewis, essa é uma das forças motrizes, emparelhar os elétrons, dando a origem dos pares. Ele assume a regra do octeto, 8 elétrons de valência. Essa regra do octeto ela pode ser expandida. Isso vai acontecer principalmente quando os elementos tiverem orbitais D disponíveis. O orbital D vai permitir, de acordo com essa teoria, que eu tenha aí 10, 12 elétrons, formando o meu composto. O átomo ele deve formar o maior número de ligações possíveis. Por quê? Porque formar ligações significa estabilizar o meu sistema, liberar energia e estabilizar o meu sistema. Então, esses aqui são alguns conceitos básicos que são considerados nessa teoria. Para a gente poder escrever as estruturas de Lewis, a primeira coisa que a gente tem que assumir são os chamados símbolos de Lewis. Parece trivial, mas tem algumas coisas por trás aqui. Esse símbolo de Lewis, ele leva em consideração o símbolo do elemento químico, esse é o mesmo símbolo que está lá na tabela periódica, e a quantidade de elétrons de valência. Então, dentro do símbolo aqui, você tem todos os elétrons do que a gente chama de caroço, aqueles elétrons mais internos, que não vai ter, que não vão ter muita importância na formação das ligações químicas. No caso do hidrogênio, o hidrogênio só tem um elétron. Então, eu represento esse elétron como sendo um ponto aqui. Bom, quando eu vou para o átomo de oxigênio, o oxigênio, a configuração eletrônica de valência dele é 2s2, 2p4.
A valência é tudo isso, o S2 e o P4. Então são 6 elétrons de valência. Então eu tenho que colocar 6 pontos aqui em torno do meu átomo, do meu símbolo. Só que aí não é 6 pontos de qualquer jeito. Você tem que imaginar é que como se fossem 4 quadradinhos que eu tivesse aqui para poder preencher. Então basicamente vai ser isso aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês verem. Vou fazer de vermelho aqui. Então aqui são 4 espacinhos, vamos dizer assim, que eu tenho para colocar os meus elétrons. Esses 4 aqui dá para a gente entender por que mais para frente. Então como é que eu faço o preenchimento desses elétrons? É de qualquer jeito? Não. Tem um jeito certo. Então primeiro eu coloco 1, 2, 3, 4 elétrons. Eu coloco um elétron em cada um desses quadradinhos. E só depois que eu coloquei em cada um dos quadradinhos que eu posso emparelhar. Então eu coloquei 4, aí depois eu coloco 5 e eu coloco 6. É assim que é feito. O nitrogênio ele está na coluna 15 da tabela periódica. Isso significa que ele tem 5 elétrons de valência. Então como é que ficaria? Seria 1, 2, 3, 4, e aí eu posso emparelhar um. Não faz diferença, tá, gente? Se você coloca aqui, igual está, ou se você vai colocar aqui ou qualquer um dos outros. O que é importante é que você só pode emparelhar depois que você colocou os 4. No caso do flúor, o flúor tem 7. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é assim que eu desenho os meus símbolos de Lewis. Tudo bem? Isso é importante, porque dependendo da situação, se você desenhar o símbolo errado, você vai predizer a forma de fazer a ligação errada. Uma vez que a premissa é essa aqui, né? 2 elétrons se emparelham para formar um par. Então, se você sai colocando os elétrons emparelhados, você não vai ter elétrons suficiente para fazer as ligações algumas vezes. Então, vamos pegar um caso aqui. O caso da molécula de hidrogênio a gente já viu, né? Eu tenho aqui uma ligação entre eles, os dois passam a ter 2 elétrons. E se no lugar de um hidrogênio fosse um átomo de flúor, flúor ligando a hidrogênio, o que acontece? Bom, tá aqui, ó, flúor ligando a hidrogênio, eu vou ter aqui, o flúor tem um total de 7 elétrons, tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o hidrogênio tem 1. Como é que eles adquirem a estabilidade? Compartilhando esse elétron aqui. Quando eles compartilham esse elétron, o flúor passa a ter 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio passa a ter 2 elétrons. Nesse caso, eu estou substituindo aqui pelo tracinho, tá? Esse par de elétrons compartilhado é chamado de par de elétrons ligante, e esses pares de elétrons não compartilhados são chamados de pares de elétrons não ligantes. Na hora de determinar a geometria, eles vão ser importantes. Imagina que agora seja com a água, ou seja, a água, né? O oxigênio ligado a hidrogênio. Oxigênio ligado a hidrogênio, o que é que tem? O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada hidrogênio tem um elétron. Então ele vem e faz uma ligação aqui. Então o hidrogênio passa a ter 2 e o oxigênio passa a ter 7. Bom, o oxigênio ainda não está estável. O que ele faz? Ele liga com outro átomo de hidrogênio. E aí, nesse caso, cada um dos átomos de hidrogênio vão ter um total de 2 elétrons e o oxigênio vai ter 8. E se fosse o nitrogênio? O nitrogênio tem 5 elétrons. Cada ligação que eu faço com o hidrogênio, ele ganha 1. Então aqui ele vai precisar de uma ligação aqui. O nitrogênio está com 6. Faz mais uma, está com 7. Faz mais uma, ele está com 8. O nitrogênio aqui, ele vai ter 8 elétrons, 3 pares de elétrons ligantes e um par de elétrons que é
não ligante. Cada hidrogênio tem os 2 elétrons para adquirir a estabilidade dele. Basicamente é assim que nós vamos ver a ligação química. Tudo bem? Bom, só chamando a atenção que você fala assim, nossa, que coisa esquisita, você escreveu a água de forma reta, e eu sei que a água não é reta. A estrutura de Lewis, ela não tem compromisso com geometria. Ela tem um compromisso com a conectividade dos átomos. Geometria, nós vamos ver na hora que a gente estiver estudando a teoria de repulsão da camada de valência. Isso a gente vai ver na próxima aula. Então, estrutura de Lewis desenhada dessa forma não está errada. Lembrando que esse par de elétrons compartilhado aqui, eu posso trocar por um traço. Não precisa ficar desse jeito não. Tudo bem? Bom, pode ser necessário compartilhar mais do que um par de elétrons. É o que acontece, por exemplo, quando eu tenho a molécula de O2. Na molécula de O2, cada átomo de oxigênio tem um total de 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eles fazem? Eles compartilham, cada um deles, 2 pares de elétrons. E aí, na hora que eles compartilharem esses 2 pares de elétrons, cada um deles passa a ter 8 elétrons. Pode ser 3, por que não? Se eu pegar aqui, no caso da molécula de N2, a molécula de N2 está compartilhando 3 pares de elétrons. Não é à toa, né, gente, que quanto mais pares de elétrons eu compartilhar, mais presos os átomos estão uns aos outros, digamos, dizendo de forma bem coloquial. Qual o impacto disso? O impacto disso é a reatividade. Então, no caso da molécula de N2, a molécula de N2 dificilmente vai reagir, porque você teria que quebrar essas 3 ligações aqui. Ou não é à toa que o nitrogênio é um gás inerte, né? É o maior componente da nossa atmosfera que basicamente não reage com ninguém. No caso da molécula de CO2, o carbono tem 4 elétrons, o oxigênio tem 6. Cada oxigênio compartilha 2 pares de elétrons com o carbono. E aí vai formar a molécula de CO2 com 2 ligações que a gente chama de duplas. Tudo bem? Aqui seria uma ligação tripla. Bom, a gente está assumindo, né, que os elétrons estão sendo compartilhados de forma igual, né? Quer dizer, eu estou pegando 2 átomos, cada um contribui com um elétron para formar a ligação. Mas isso não precisa ser dessa forma. Eu só estou chamando a atenção que o jeito que eu estou mostrando, como eu estou construindo a estrutura de Lewis, não é o único, tá, gente? É uma forma, é a forma que eu gosto. Se vocês forem aos livros, vocês vão ver que existem umas técnicas de como montar a estrutura de Lewis. Para mim nunca funcionou. Para vocês pode ser que funcione. Então eu recomendo vocês darem uma olhada. Vamos pegar, por exemplo, a molécula de CO2. E aí eu vou fazer ela aqui com vocês para vocês terem uma ideia de como que a coisa funciona. Então a molécula de CO2, vamos pegar aqui, ó, perdão, CO. Eu tenho aqui o carbono. Opa, desculpa. Deixa eu ativar aqui a caneta. Eu tenho aqui o carbono. Vem caneta. E esse carbono tem 4 elétrons. Então tá aqui 1, 2, 3, 4. E eu vou ter o oxigênio, que tem aqui 1, 2, 3, 4. Agora eu posso emparelhar. 5, 6. Então, observe que quando eu fizer a ligação dupla, aqui, ó, o meu oxigênio adquiriu estabilidade. Porém, o meu carbono não adquiriu estabilidade. Então agora, como é que eles vão fazer? Como é que eu vou fazer a estabilidade para todo mundo? Os 2 com os 8 elétrons. O que eu assumo? Bom, para fazer isso certinho, eu vou considerar aqui... Outra desculpa. Deixa eu desenhar de novo. Carbono. 1, 2, 3, 4. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Compartilho o par aqui, compartilho esse par aqui.
Então, como é que eu vou fazer? Isso aqui vai sumir. Deixa eu ver se eu acho minha borracha. Esse elétron aqui desaparece. Eu vou considerar que ele está emparelhado aqui, né? E agora, esse par de elétrons vai ser compartilhado entre os dois. E aí, vou ter aqui, ó, a ligação tripla e os dois pares de elétrons aqui. Então, é como se eu estivesse assumindo que a ligação ela tivesse sendo formada com os elétrons apenas do oxigênio. Na prática, não é exatamente isso que acontece, tá, gente? É só uma forma que eu estou usando para racionalizar esse problema. Eu consegui agora, desse jeito, fechar os 8 elétrons para todo mundo. Bom, o número de pares de elétrons compartilhados é o que a gente chama de ordem de ligação, nessa teoria. E quantos mais pares de elétrons compartilhados, mais curta vai ser a ligação. Por consequência, ela é mais forte. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uns casos da molécula ligações envolvendo nitrogênio. Claro que quando é aqui, por exemplo, nesse caso da ligação dupla e na ligação simples, eu tenho mais ligações sendo feitas aqui, né? Poderia ser, por exemplo, envolvendo átomos de hidrogênio. Mas eu estou olhando aqui apenas a ligação entre os átomos de nitrogênio. Então vocês podem ver que quanto mais pares de elétrons compartilhados eu tiver, mais curta vai ser a minha ligação. Nesse caso, a ordem de ligação é 3, nesse a ordem de ligação é 2, e nesse aqui a ordem de ligação seria 1. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Bom, se não há dúvidas, agora então é com vocês. Eu quero que vocês montem para mim as estruturas de Lewis dessas moléculas que eu estou indicando aqui. Tranquilo? Pausa e vai fazer. Estou esperando. Bom, vamos lá. Vou fazer com a caneta aqui, porque infelizmente o meu programa de construir moléculas não está funcionando. E eu só descobri em cima da hora. Então vou fazer com canetinha mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos construir a molécula de CS2. Eu vou ter aqui o meu carbono. Esse carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons. O enxofre, ele é da mesma família do oxigênio, então ele também tem 6 elétrons de valência. Então vai ficar assim. Lembrando que sempre é 4 primeiro, só depois que eu emparelho. E aqui, o outro. Então, como é que vai ser? Ele vai formar 2 ligações com cada átomo de enxofre para formar a molécula de CS2. A molécula de CS2 vai ser muito parecida com a molécula de CO2. E é isso que é esperado mesmo, uma vez que basicamente vai ser o oxigênio e o enxofre vão se comportar de forma muito parecida porque eles estão um embaixo do outro. O PF3. O fósforo, ele é da coluna 5 da tabela periódica. Então ele tem 5 elétrons de valência. E aí ele vai ligar a 3 flúors. O flúor ele é da coluna 17, então ele tem 7 elétrons de valência. Então ele vai fazer um total de... ele tem 7 elétrons de valência, ele faz uma ligação para ficar com os 8. Então vai ficar aqui. Faz uma ligação com flúor. Faz outra ligação aqui. E faz mais uma ligação aqui. Tá aqui. Essa é a molécula do PF3. O estanho é um elemento da coluna 14. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele é igual, ele vai se comportar de forma muito parecida com o carbono. Então, ele vai fazer 4 ligações com os átomos de hidrogênio.
Tudo bem? Olha a molécula de ácido carbônico, né? H2CO3. Bom, observa, gente, que se eu fizer igual é a molécula de CO2, que eu vou conseguir, o oxigênio precisa fazer duas ligações. Então eu vou fazer aqui, vamos construir carbono aqui, ó. 4 ligações. E agora eu vou pegar um oxigênio, eu vou colocar ele aqui, ó, em cima. Vai ser 1, 2. Vocês me desculpem a qualidade do desenho, gente, mas é porque é difícil. Tá aqui, 6. Fiz 2 ligações. O oxigênio já está estável com o octeto dele, mas o carbono não. Observe que se eu colocar mais um oxigênio aqui e fizer uma ligação dupla, acabou. O oxigênio está estável, o carbono está estável. Mas a minha fórmula é H2CO3, quer dizer, eu vou precisar de colocar mais 2 oxigênios e ainda 2 hidrogênios. O que eu faço? Eu vou colocar aqui um oxigênio e ainda o oxigênio vai estar ligado a um hidrogênio. E aqui é a mesma coisa, ó. Tudo bem? Gente, desenhar a estrutura de Lewis não é algo necessariamente trivial, porque a combinação matemática para fazer com que a estrutura seja... que você consiga fazer a regra do octeto ser válida, você tem algumas outras possibilidades. Toda vez que eu dou aula disso, eu sempre levo um susto com as estruturas que aparecem. Então, por exemplo, essa molécula, ela também estaria correta do ponto de vista da regra do octeto se você tivesse feito isso aqui, ó. Se você desenhou isso aqui, ó, se você contar aqui, todos os átomos de carbono e oxigênio estão com 8 elétrons e todos os hidrogênios estão com 2 elétrons. Agora, vocês aqui já avançaram um pouquinho mais, vocês sabem que esses quadrados aqui não são tão favorecidos assim em ligação química, né? Então, essa estrutura aqui não é estável. Na verdade, ela pode estar existindo uma condição de temperatura, pressão muito elevada, mas essa aqui vai ser a forma real, ok? Ácido nítrico, o nitrogênio tem 5. Então, o que eu vou fazer? Uma ligação aqui, fazer uma ligação dupla com o oxigênio, certo? Então, esse oxigênio já está estável. Agora, eu faço uma ligação simples com outro oxigênio. E esse oxigênio faz uma ligação com o hidrogênio. Tranquilo? Bom, isso aqui inclusive é uma molécula que existe, né? A molécula do ácido nitroso. Mas aqui está faltando um oxigênio ainda. Como que eu vou fazer esse oxigênio entrar e essa estrutura ainda ser estável? Bom, esse oxigênio vai se ligar a esse nitrogênio, mas agora os elétrons só vão vir do nitrogênio. Então aqui, ó, o oxigênio entra com os seus 6 elétrons e usa esses elétrons aqui do nitrogênio, passa a ter os 8. Então essa aqui é a molécula do ácido nítrico. Molécula de NO, e agora eu vou apagar, tá? Vou apagar tudo aqui. Vamos para a molécula de NO. Como que eu faço? Molécula de NO é um caso interessante. Desculpa. Nitrogênio tem 5 elétrons. E o oxigênio tem os seus 6. Quando eu faço a ligação dupla, o oxigênio ficou estável. Porém, o nitrogênio só está com 7 elétrons. Ele não está com os 8 elétrons. Esse é o caso que não tem jeito, gente. Essa molécula é o que a gente chama de um radical. Ela vai ficar estável apenas com 7 elétrons mesmo. Por quê? Se você olhar, o nitrogênio tem 5 elétrons.
O oxigênio tem 6, são 11 elétrons. Não tem como formar pares. Tranquilo? Olha a molécula de BF3. O boro, ele é da coluna 3. Coluna 13, perdão. Então ele tem um total de 3 elétrons. Cada flúor tem 7, então cada flúor forma uma ligação. Então ele vai fazer aqui uma com seus 7 elétrons, com seus, agora completa, né, os 8 elétrons, e faz mais uma ligação aqui. E ligam aqui. Esse é um caso, gente, que a gente chama de octeto reduzido. Porque o boro, ele vai ficar estável, mas só com 6 elétrons. Se vocês contarem os elétrons da ligação, são 3 pares de elétrons compartilhados, ele vai estar estável. Lembra de uma das premissas? A ligação é feita para emparelhar elétrons. Se ele só tem 3 elétrons, ele só emparelha 3, por isso ele vai ficar estável com 6. Olha a molécula de NH4+. Bom, eu tenho nitrogênio com seus 5 elétrons. Bom, ele vai precisar fazer 3 ligações para atingir a estabilidade. Então ele vai ficar aqui com 1, faz mais 1, 2, faz mais 1, 3. Certo? Essa é a molécula de amônia. Mas agora eu quero a molécula de NH4+. Então eu tenho que adicionar mais um hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron. Então tem duas formas de eu pensar. Primeiro, eu posso tirar esse elétron, um elétron do nitrogênio, para considerar essa carga a mais, porque a carga a mais significa que tem um elétron a menos. Ou eu posso assumir que o meu hidrogênio ele está entrando com a carga positiva, então quer dizer, ele entra sem o elétron dele e liga nesse par de elétrons aqui. E aí eu preciso representar essa estrutura de Lewis aqui com uma carga positiva. Ok? Olha a molécula de CO3, o íon carbonato. Vamos fazer. Então o carbono tem 4 elétrons. E aí ele vai fazer uma ligação dupla com um oxigênio. Bom, eu não posso fazer outra ligação dupla com outro oxigênio, porque senão eu não vou conseguir colocar o terceiro oxigênio. Então ele vai fazer uma ligação simples com um oxigênio. 2. E ele faz mais uma ligação simples com outro oxigênio. Se vocês repararem bem, o oxigênio ainda não adquiriu a estabilidade. Porque esses dois oxigênios que estão com a ligação simples, eles só têm 7 elétrons. Mas eu não tenho uma carga de 2- aqui. Essa carga de 2- significa que tem 2 elétrons a mais. Então eu vou colocar aqui um elétron a mais. Estou colocando ele de vermelho, você vê que ele está entrando, né? Ele está a mais aqui. E eu represento a carga do meu composto 2-. É basicamente isso. Bom, era isso que eu ia mostrar para vocês. Deu para entender as ideias por trás da hora de montar a estrutura de Lewis? Para montar a estrutura de Lewis, você vai precisar de ter alguma experiência. Depois que você pega a mão de como montar essas estruturas, acaba ficando muito mais fácil. Mas tem algumas regrinhas básicas que com o tempo a gente vai pegando mesmo, não tem jeito. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço para vocês a atenção. Se gostou, faz um joinha para a tela, só para eu ficar feliz. Um abraço para vocês, a gente se encontra em breve discutindo um pouco mais sobre ligação covalente. Tchau, gente, um forte abraço.